pessoal! Como é bom estar com você! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre ressignificar o casamento. Qual o momento para ressignificar e não desistir? Realmente, muitas vezes, nós pensamos até em abrir mão da nossa relação, do nosso casamento, por muitos desajustes, por discussões, por brigas, por tantos conflitos. Mas será que a separação é a solução? Será que sempre é a solução? Qual o movimento, os mecanismos que nós podemos utilizar para reestruturar o nosso casamento? Então, participe, fique atento, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado estaremos juntinhos aqui, reconstruindo as suas emoções. E acesse a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas excelentes, entrevistas fantásticas. Então, te aguardo. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, uma convidada do coração para bater um papo na nossa salinha. É a terapeuta Jane Angelice. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Jane. Obrigada, Iraci. Sempre muito bom estarmos aqui nesse programa, podermos conversar sobre as nossas emoções, sobre essas dúvidas e questões que sempre atravessam a nossa alma, não é? E como atravessam, né? Hoje nós trazemos o relato de Carol. Carol é de Maceió, tem 2 filhos gêmeos e ela conta o seguinte, que quando ela se casou, um amigo do marido, no dia do casamento, chegou para o marido e disse assim, é melhor você montar em cima dela, porque senão ela vai montar em cima de você e te dominar. Diz que a partir daí o marido modificou. Ele passou a ficar mais seco, mais afastado, mais áspero, e ela notou a diferença. Viajaram de lua de mel e ela engravidou. E vieram gêmeos. Junto com isso, o marido mudou de emprego. E então ele passou a viajar constantemente para São Paulo e passar a semana em São Paulo e retornando só final de semana. Ela disse que foi uma gravidez muito difícil, complicada, né? Com seus enjoos, enfim, e uma transformação do seu corpo. Diz que as crianças nasceram e seu marido não participava, né? Não auxiliava ela a tomar conta das crianças, a se preparar. Ela disse que ela não entendia nada de criança e estava sozinha, com 2 crianças que choravam e choravam muito. Ela dizia que chegava um momento que parecia que ela estava enlouquecendo de tanto que as crianças choravam e ela não sabia o que fazer. Ela sozinha, o marido em outro estado, só retornando o final de semana, ficava pouco com elas, dialogavam o mínimo e chegava o final de semana, ele já estava ansioso para viajar novamente, para, óbvio, se afastar daquele ambiente com os bebês. Ela diz que até as relações sexuais do casal acabaram se escasseando demais. E que ela passou a sentir uma vergonha muito grande do corpo dela. Que o corpo dela não chegou a voltar ao normal, mas que ela ficou muito cheia de estrias. E ela diz que tinha vergonha de se despir, de conviver
intimamente com o marido. Então, ela se olha no espelho e não se identifica com a imagem que ela vê. E ela diz que acabou entrando em depressão, que eles só se conversam, agredindo, aos berros, discutindo, mas que o diálogo mesmo não acontece. Ela diz que ela pensou em se separar. Chegou até dizer a ele que queria se separar e ele se chocou. Ela disse que, em determinado momento, ela pensou em ir embora, largar tudo e deixar os filhos com ele. E aí ela pensou e ficou com dó das crianças. Ela diz que sentiu vontade de morrer. Sente uma solidão muito grande, uma angústia e a vida dela está de ponta cabeça. O que fazer? O que está acontecendo? Como podemos ajudá-la? Então, é isso. Realmente a vida dela foi assim, né? Virou de ponta cabeça num instantinho, né, Jane? E virou muito rapidamente, porque uma gravidez que aconteceu na lua de mel, possivelmente, ela não relata, mas a gente pode deduzir, uma gravidez não planejada, não é? Perfeitamente. E vieram automaticamente, assim, de uma forma muito rápida, 2 criancinhas, Foi. 2 bebezinhos. Para quem já teve filhos, para quem já teve essa experiência, quando tem um, já sabe como é, modifica bastante a vida. Quando são 2, Dois. modifica radicalmente. Ela não Ela teve tempo de de conviver, conviver, exato. né? De vivenciar o começo do casamento, que é tão gostoso, De né? ganhar até intimidade de uma vida comum. Não é? Porque vida comum é um hábito que você vai construindo aos poucos. E quando a gravidez ela é imediata, é como se essa etapa fosse saltada, né? Não É. pudesse ter sido vivida. E já no início, ela ficou muito impressionada ou muito mexida com uma fala que ela ouviu de um amigo. Foi. Nós não podemos dizer que essa mudança que ela viu do marido se deva a esse comentário, mas ela não consegue fazer esse distanciamento, né? Ela entende que a partir dessa fala do amigo, o marido também mudou de comportamento, Nossa, ele foi sutil igual a elefante, né? esse amigo, Um não é? elefante numa loja de cristais. Pois é, Que grosseria falar uma coisa dessa. de Que muito, de isso? muito mau gosto, não é? Nossa Senhora! Mas a gente também não tem condição de saber se ele modificaria também, independentemente de qualquer fala, se ele se modificaria após o casamento. Exato. Porque essas situações também ocorrem, não é? É, De mudanças de atitude e de comportamento dos pares após o casamento. exatamente. Fato é que o corpo dela modificou muito e ela fica triste por causa disso, quem não ficaria, não é? Ela não fala da idade dela, mas eu presumo que seja uma mulher jovem. Uma pessoa jovem, acredito, É, 30 anos, uma numa. mulher jovem É. que hoje não tem tempo de olhar para si. Imagina 2 crianças, ela fala que eles choram muito, né? 2 crianças gritando, você sozinha, você sem uma mãe para dar um apoio, uma sogra, alguém ali, porque Ela não relata ela não isso, né? relata isso, ela relata que ela fica Sozinha, sozinha, isso. literalmente, e não sabe o que fazer com aquelas crianças. Imagina Exatamente. só. Então você veja, 2 crianças, nós já sabemos como é o comportamento de crianças recém-nascidas, elas precisam ser amamentadas, não têm regularidade de horário, elas não dormem também de maneira regular, né? Quando as crianças nascem, elas vão se ajustando ao novo ambiente aos poucos. Então tem a questão das mamadas, a questão do sono, e 2 crianças ao mesmo tempo e ela sozinha. Uhum. É muita transformação. Eu entendo que a maternidade é uma bênção, mas em algumas circunstâncias ela pode ser muito romanceada, porque a verdade. maternidade, nesse início, ela é muito trabalhosa.
Ela é muito Nossa, trabalhosa. Muitas vezes tem problema da mama, né? Dessa hum, mãe que fica machucada. E ela olha no espelho, duas crianças que ela gestou, ela olha no espelho e ela pode ter engordado muito. Ela relata algumas, essas estrias, né? Essas coisas que acontecem no corpo, no corpo das mulheres nessas circunstâncias, embora possam acontecer no corpo dos homens em casos mais de obesidade, mas nas mulheres, quando a barriga estica, a pele toda estica, para guardar duas crianças, imagina como esse corpo se modificou. é verdade. E aí, simultaneamente, o marido troca de emprego e vai trabalhar fora da cidade. Vai trabalhar fora. Imagina a solidão dessa mulher que já estava cuidando de duas crianças sozinha, Com dois certeza. meninos, né, ela fala, dois É. meninos que choravam. E as crianças choram, os bebês choram mesmo, que Alguns só choram demais. alguns choram até demais, muita solicitação. Uhum. E ela não conseguia, claro, muitos de nós não conseguem fazer isso, mas olhar. Como é que ela É, iria no processo de emagrecimento? não dá. Não Como era que você vai possível para fazer ela. dieta amamentando? Você imagina que o bebê, quando nasce, mama de 3 em 3 horas. Exato. Então, quer dizer, na verdade, não são 3 horas, porque você dá para um, daqui a pouquinho você está dando mamar para o outro, dá para um, dá para o outro. É, É, né, é é. uma coisa terrível. Desgastante, E os muito. seios, eles ficam extremamente doloridos, né. Exato. Nossa senhora, eu amamentava meus filhos, corriam lágrimas do meus olhos até. Aí alguns, dependendo da sensibilidade da pele, ficam feridos mesmo, Sim, né. exatamente por Então, isso. tem dor de todo jeito nessa situação. Tem Uhum. dor literal, a dor física, porque ela vai sentir dores também, e tem as dores, emocionais. É, porque na verdade, como o marido mudou de emprego e passou a viajar, quer dizer, eles estavam habituados a um tipo de relação, a um tipo de vida social, né, e de repente mudou. Ok, ele mudou de emprego e passou a viajar, que ela disse que isso não é coisa que ele fazia. Então ela ficou literalmente sozinha ali, né. E nessa situação, a sensação que dá é de abandono. Não que ele tenha abandonado ou qualquer outra pessoa, tenha abandonado por viajar, por se afastar, mas não, porque a gestante, ela fica mais sensível, Exatamente. mais carente, precisa de mais atenção. Isso é da natureza da Fica mais gente, frágil mesmo, né. até fica frágil, insegura. Não sabe exatamente como atender às solicitações daquela criança, é tudo muito novo. E o que assim, de forma recorrente acontece? Quando o marido volta, a cobrança é quase que inevitável, não é, Iraci? A Com cobrança certeza. daquela presença Porque para ele também deve ter sido difícil, também. porque eles estavam tudo bem, lindos, maravilhosos, ele mudou de emprego, aí ele começa a voltar para casa, só final de semana, e aquela moça toda bonitinha, certinha, tá-tá-tá, já não tá mais daquele jeito, de repente ela começa a ficar gorda, porque a gente engorda na gravidez, mesmo que seja só a barriga. Exato. É uma alteração muito grande. E, de repente, não é mais aquela mulher. Chega em casa, ela está se queixando, ela está carente, ela quer atenção e, o desajuste da relação fica realmente gritante, né. Não é um caso de separação, longe disso, porque é aquela história, a gente tomar uma atitude num rompante é terrível, porque certamente a atitude será errada, né. E essa atitude que E ela e é um monte.
E essa atitude que ela traz, dizendo que ela tem vontade de sumir, é porque ela não está conseguindo ter outro tipo de atitude. Ela talvez esteja também com dificuldade Uhum. de se colocar no casamento. Então junta a baixa autoestima, porque ela olha no espelho e não gosta do que vê, não É. é? Ela diz que o corpo mudou muito, chega a relatar que sente vergonha de estar à vontade, né, perto do marido. Então, Evita, essa é. intimidade fica muito comprometida, porque Uhum. muito provavelmente ela o evita. Exatamente. Ela o evita porque ela não consegue se gostar, se aceitar, é uma circunstância. Ela poderá em algum momento fazer um movimento de mudança para olhar mais para si, para se cuidar, fazer algum movimento que agrade principalmente a ela. Porque se ela não estiver gostando dela, fica difícil gostar do outro. Com certeza. E, o fato dela estar amamentando, tem até um momento que está saindo leite, é diferente, né, é realmente diferente. E para ela, nessa situação, você imagina que eles se casaram, quando eles foram se casar, eles idealizaram um Isso. casamento, uma lua de mel, uma vida a 2, curtir, tá-tá-tá, mesmo que programassem ter filhos, mas não seria imediato, né, mas aconteceu tudo às avessas. Ela já volta grávida, ele muda de emprego, passa a viajar, ela fica sozinha, a barriga cresce, tendo sensações que ela nunca teve, porque é diferente uma gravidez. Eu adoro, eu acho coisa mais linda que tem a gravidez, eu acho é mais do que uma um ato especial, uma coisa especial na vida da gente, né, uma É uma obra bênção, né? do criador. Só quem passa é que É, sabe. é. E aí, ela vivenciou aquilo sozinha, ela não teve com quem compartilhar, tipo assim: "Olha, hoje está nascendo as unhinhas. Ah, essa semana já está nascendo a pálpebra dos olhos, já está formando isso". Quer dizer, ela não teve um compartilhamento de curtir isso, porque ela estava, na verdade, na fase de curtir: "Olha, casamos". E ela E não aconteceu. talvez tenha vivido uma fase muito mais de cuidadora do que de mãe. Uhum. Aquela fase em que ela tem que ficar atenta se a criança está precisando trocar fralda, se está na hora de comer, se está na hora do banho, se está na hora de dormir. Por que que a criança está chorando o tempo todo? 2. Que quando um chora, o outro fica quieto. Aí se Exatamente. ficar quieto, o outro chora. Quer dizer, você tem aquilo E o tempo inteiro. e a gente sempre brinca, né, a gente vai muitas vezes tem filhos e não sem manual. A gente não sabe exatamente como fazer, não existe um manual para aquele, início, embora instintivamente a gente possa cuidar como precisa ser cuidado. Mas existem coisas que são aprendidas muitas vezes no susto, na Uhum. tentativa e no erro. Se a gente tem alguém junto de nós, pode ser menos difícil. Então aquilo que Exato. poderia ser visto, encarado, porque é de fato uma bênção, não pôde ser. Uhum. Ela não conseguiu ver a maternidade como uma bênção, ela conseguiu ver a maternidade como algo que deformou o seu corpo, que ela não conseguiu mais ser quem ela recebeu crianças de forma inesperada, porque foi uma gravidez não planejada, pelo menos não no nível da consciência, essa Uhum. gravidez não foi planejada, com uma ausência não prevista também de um marido que sabe-se lá por quê, mas a gente sabe que tudo tem um motivo e que Com tudo tem um certeza. propósito, foi trabalhar longe. E a depressão, é natural acontecer, é muito comum acontecer depressão pós-parto, Pós-parto. né. É. Então a gente sabe que agora, numa situação dessa, era
seria algo esperado, porque, olha só, o mundo que eu escolhi não foi esse. Nada disso eu escolhi. Escolhi me casar, sim, mas não desse jeito. Eu escolhi, ter filhos, mas não desse jeito nem agora, enfim, tem várias situações. Então, essa depressão, ela é necessário que ela venha tratar com medicamentos, com terapia, né, para ela poder realizar, aquilo que ela não realizou. O casamento, de novo, né, a construção daquele: "Nossa, casamos, ai que gostoso", e, né, então ela não realizou isso, para que ela possa ir realizando fase por fase, porque ela acabou que não realizou também o prazer da gravidez e nem do bebê. Então isso gera realmente uma depressão. E ela deve estar com níveis, no cérebros, né, no cérebro, níveis químicos completamente desestruturado já pela gravidez, imagina só a depressão. Exatamente, emocionalmente. Como ela está emocionalmente bastante desalinhada, tem um descompasso muito grande nas emoções. Se isso se prolonga, eu começo a ter comprometimento físico, Uhum. químico mesmo, né? O quimismo do meu cérebro começa a ficar alterado. O fato dela ter escrito para nós aqui no programa é um ótimo sinal, Carol. Você está começando a pensar na busca de ajuda, Exatamente. o que é fundamental. Porque se você já está percebendo a tua tristeza aumentando, já está inclusive falando de depressão, que pode ser inclusive pode ser uma análise sua e não um diagnóstico médico, porque nesse momento é importante haver um diagnóstico médico do psiquiatra, porque Uhum. muitas vezes a gente está com muita tristeza, mas não chega a ser uma depressão. E quando você diz, a minha vontade é sumir e abandonar tudo, isso é um mecanismo acionado mesmo, um mecanismo de proteção. Se eu fugir, eu me livro da dor. Uhum. Se eu não estiver aqui onde eu estou, eu não vou sentir mais essa dor grande na minha alma, que é a dor que muitas vezes você pode estar sentindo do abandono, da rejeição, o abandono de um homem que você projetou uma vida em comum e que você olha para ele da mesma maneira que você olha para você, olha para ele e diz: "Este não é um homem com quem eu me casei. Uhum. Esse não Com é mais, certeza. o homem que eu achava que eu amava". E Exatamente. aí as emoções se confundem. A gente não consegue, quando está nesse estado de desalinhamento emocional, a gente não consegue conversar mais. A gente só acusa, a gente só cobra. E eu não estou dizendo que você não tenha motivos, para se sentir angustiada, que você não tenha motivos para se sentir não compreendida. Mas se sentir compreendida também é uma atitude nossa. Ou seja, o que eu quero dizer é que para o outro me compreender, eu preciso comunicar de uma maneira adequada aquilo que está acontecendo. Mas às vezes eu comunico de uma forma inadequada, porque é só gritando, é só cobrando, é só Uhum. dizer, se sentindo injustiçada, muitas vezes se colocando no espaço, no papel da vítima. Você não me ama, você não me Sim, compreende, você não me aceita. E talvez, querida, isso até esteja acontecendo, mas não é fugindo que você vai conseguir resolver. com certeza, o primeiro passo que eles precisam dar ali é no sentido de começar a desenvolver um diálogo, Exatamente. né, mas não um diálogo no sentido, "Não, eu não vou falar gritando, eu não vou bater boca, eu vou falar bem calmo, mas eu já vou falar das minhas queixas".
ele vai provavelmente falar das dele, não vai ouvir. Ele deve estar buscando se estabilizar no seu emprego novo. Então, ele tem que se dedicar muito mais, porque ele acabou de chegar no emprego, né? Ele está começando uma nova jornada, ele tem que realmente mostrar interesse, competência para aquilo que ele está fazendo. Então, ele deve estar também ali passando por um estresse de, olha, eu tenho que ser o super profissional, porque eu tenho que chegar, é uma competição dentro da empresa, né? Então, é um reverso nesse caso, mas começar a desenvolver diálogos de outros assuntos, outras coisas, fora o conflito em si da relação. Me ocorre também, Iraci, que esse homem também pode ter se sentido muito pressionado, no Com sentido de certeza. que uma gravidez não planejada e tão imediata assusta a mãe, mas assusta também o pai. Com certeza. Então, esse pai, esse marido, muito provavelmente também se assustou diante da nova situação. Isso acontece também com os homens, não é só com as mulheres. Eu me caso e, de repente, eu me caso e, em vez de sermos 2, já somos 4. Exatamente. E tudo indica, né? Este homem é o provedor. O que eu quero chamar de provedor? Ele é o responsável pelo sustento daquela família. Uhum. Então, ele começou uma vida pensando que ia sustentar 2 e começou a família tendo a responsabilidade e o compromisso de sustentar 4. Uhum. Então, os homens também ficam pressionados. A questão é que quando a gente está doído, eu estou doída, e o meu parceiro também está doído, quando a gente senta para conversar, a gente não consegue. Esse é um grande desafio para vocês nesse momento. Poderem falar das dores sem acusar o outro. Isso é muito desafiador, porque a gente sempre acredita que o culpado pela minha dor é apenas o outro. Uhum. Somente o outro é responsável pela dor que eu sinto. A minha vida está uma confusão, está um caos, está muito difícil, está muito atropelada. O culpado é você. Quando nós estamos nesse espaço, nós não conseguimos mesmo conversar, manter um diálogo que favoreça a compreensão, porque toda vez que eu vou falar, o meu tom já é de cobrança e de acusação. Você não me entende, você não compreende, você não é nada daquilo que eu sonhei, você não faz o que eu preciso, você não faz o que eu quero. Muito provavelmente, a gente também não faz o que o outro quer. Exato. Eu não estou tirando a legitimidade de tudo que você tem vivido. E está vivendo uma Está solidão, claro. vivendo, é legítimo. E você efetivamente está sozinha aí na praia. Ah, Tá? Você é de Maceió, não é? Maceió. Então você está sozinha na praia. Mas fugir, felizmente você pôde refletir, né? Com Pôde refletir e certeza. dizer: "Não, fugir não. Meus meninos estão aqui e eles precisam de mim". E ela precisa agora curar o emocional dela, que está Profundamente, fragilizado, profundamente. né? Estruturar esse emocional, porque assim que ela sair dessa fase depressiva que ela está, que é extremamente natural, eu me imagino no seu lugar Exatamente. com 2 crianças lá no comecinho, quando eu não tinha filhos, quando nada, de repente eu ia querer fugir, eu ia falar: "Para esse barco que eu vou me jogar para É, fora". exatamente. Com certeza, é natural, porque é algo que bate e dói, né. Então, nós como mulheres precisamos sim de, carinho, atenção, nesse momento
onde a gente tem a gravidez e onde tem essa mudança toda. Só que você precisa estruturar o seu emocional através de uma terapia. Aí você fala assim: meu Deus, mas como é que eu vou fazer uma terapia com 2 crianças, com 2 bebês que choram? É verdade. Sabe aquela coisa que quando o bebê está chorando, a criança chorando, fala assim: ai meu Deus, vou dar um licorzinho para esse bebê para ver se ele dorme, vou dar uma maracujina, vou dar qualquer coisa, porque você fala assim: olha só, eu sei o que é isso, porque eu tive uma filha, a minha primeira filha, ela chorava todas as noites, até 4 horas ou 4h10 da manhã. Era marcado no relógio. Era desesperador. E a gente ficava andando com ela assim para casa. Ela suava, que ela molhava de tanto que ela chorava, de tanto que ela gritava. Nada fazia ela parar. Depois de um tempo eu descobri que só oração fazia ela parar. Mas nunca antes desse horário. Era incrível. Coisa Uhum. mais. Para mim, foi assustador. E eu tinha ali o marido, eu tinha a mãe dando atenção, sogra dando atenção, eu tinha todo um Tinha aparato. uma rede que podia te apoiar. Tinha, mas É, para mim era terrível. E eu engravidei pertinho, porque quando a minha filha estava com 3 meses, eu já tinha engravidado meu segundo filho. Então eu amamentava um e já grávida do outro, com enjoo, com tudo que tinha uhum. direito. Não É, foi fácil, mas é um momento que a gente tem uma carência, né? E que a exato. gente precisa de atenção. Então, esse momento de você estruturar o seu emocional, você ir buscar ali, não é onde foi que eu errei, nem onde foi que nós erramos. Ninguém errou. A vida conduziu de uma outra forma e que vai trazer um grande amadurecimento, sim. Já já que essa depressão passar, né, As que crianças crescerem um pouco estabilizar, um mais. pouquinho só que É. passa a fase do choro e entra na fase de arrancar cabelo, porque eles fazem isso um com o outro, mas são outras fases. Você vai ver como você amadureceu nesse tempo e tudo aquilo que você estruturou. Então, quando eles entram na fase de um morder o outro, de arrancar cabelo, porque criança pequena um morde Normal, o outro, né? normal. Eh, você vai olhar aquilo e vai falar assim: ai, deixa, isso aqui é fácil, passa já. Ai, filhinho, pronto, passa. E E muda mesmo. passa muito rápido, né? Muda a fase e você vai mudando o olhar também. Uma assistência espiritual é Fundamental. fundamental. Pega esses bebês, vai para o centro espírita, leva eles para tomar passe, para acalmar. Você tomar Também. passe para equilibrar o seu emocional. É Mas nisso fundamental. que você falou, Iraci, é importante, sabe, Carol? Quando a gente tem alguém com quem conversar, quando a gente encontra essa Uhum. pessoa, que a gente pode falar com abertura, sem medo de ser julgada, sem medo de ser criticada, poder falar sim daquilo que não foi bom, daquilo que está ruim, da vontade que muitas vezes você tem de nem estar com seus filhos, embora você os ame. Isso não é Sim, uma questão não é de falta de falta de amor. amor. Embora você os ame, você está tão sobrecarregada, você está se sentindo tão triste, tão incompreendida, tão abandonada, num certo nível, tão rejeitada, que você já não consegue ver valor até nas pequenas coisas que você pode viver com seus meninos e também com seu marido. Poder conversar com alguém vai te fazer muito bem. Você vai poder falar mais abertamente daquilo que você falou para nós em seu relato.
foi resumido. Nós estamos ampliando, em função daquilo que você trouxe e da experiência de todas as coisas que a gente já tem vivido ao longo do tempo e das pessoas também que nós conhecemos e atendemos ao longo dos anos. Então, nós estamos podendo ampliar toda essa situação. Existem, eh, soluções, existem práticas, a Iraci falou: Busque uma casa espírita, vai buscar socorro espiritual, vai entender os motivos pelos quais as coisas acontecem, beber uma água fluidificada, receber a bênção do passe, que energiza e modifica a nossa estrutura energética e, a depender de como a gente está se conduzindo no processo, vai nos ajudando a modificar os nossos pensamentos, a alinhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, permitindo que uma clareza maior sobre toda essa situação possa chegar para você. Procure ajuda. Com certeza, né? E uma terapia, né, para auxiliar você a refazer esses passos interiores de que a situação e a sensação é que dá é que você foi atropelada por um caminhão nesse momento, com certeza. Então, a refazer cada um desses passos para você realizar dentro de você. Porque, na verdade, você não chegou a curtir a sua casa. Exato. Não deu tempo de Nem a curtir vida nada. 2, Não, nem a vida nada, 2, nada, nada. nada. Então, você refazer isso, reestruturar isso com seu marido, não pense em separação agora. Existem muitas situações que a gente sabe que a solução é a É, separação, mas não é esse caso. E mesmo porque, eh, para que uma relação chegue à situação de uma separação, é necessário tentar buscar todas as ferramentas, todos os mecanismos para buscar fazer dar certo a relação, o casamento, que isso é fundamental. E você tomar uma atitude agora vai ser completamente precipitada, porque você vai levar os 2 pacotinhos com você, as 2 exato. crianças. Então, você vai separar daquele que já não está a semana inteira aí, você vai separar daquele que só pode vir no final de semana, que são 2 dias, e não vai resolver aquilo que você está chamando até então de problema. Né? Exatamente. Muito pelo contrário. Então você vai criar um outro problema, porque você vai ter que pensar numa separação, aí entra numa discussão, aí entra no mal-estar, aí você vai entrar naquela sensação de, poxa, fracassei meu casamento. E não é nada disso. É uma família que já começou grande. Exato. Né? Já É. começou uma família recheada. Então, é um momento de estruturação, não de pensar em separação, mas o que podemos fazer juntos para estruturar esse casamento. Uma terapia de casal também, mesmo ele estando fora, vocês podem fazer. Você pode fazer uma terapia e mais a sua terapia sozinha, ele pode fazer uma dele sozinho, e mais uma terapia de casal. Por quê? Faz online, porque isso vai ajudar a ajustar, equilibrar o casamento. E talvez, Iraci, esse seja exatamente o momento, porque no final do relato ela conta que propôs a separação. E quando ela propôs a separação, ele se surpreendeu. É, tipo Ele, assim, mas eu nem acabei de me casar. mesmo com todos os problemas, com toda a situação, ele se surpreendeu. Isso talvez queira dizer que ele também está querendo consertar.
Com certeza. Fazer o caminho de volta. Sempre é possível fazer o caminho de volta. Não está encontrando ainda a porta. Então, olha, fique atenta. É isso. Jane, em uma palavra, uma emoção para a Carol reconstruir. Carol, eu entendo que fundamentalmente você precisa reconstruir a sua própria autoestima. Olhar para você como essa mãe poderosa que tem cuidado de 2 meninos, que tem dado conta do seu recado, que ainda não conseguiu se olhar porque está inteiramente dedicada à maternidade. Mas sempre é possível se olhar. Ame-se, acolha-se, goste de você e procure esse caminho. É isso aí. Jane, obrigada pela sua Eu que agradeço. presença. Muito bom ter você aqui com a gente. Sempre muito bom. Carol, nós conversamos bastante e trouxemos vários mecanismos que você pode utilizar para reverter toda essa sensação deprimente, toda essa angústia de estar fora do seu espaço, de estar longe daquilo que você programou. Mas vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: a dor causada pela tristeza profunda lhe traz um vazio. Livrar-se do sofrimento, sim. Livrar-se da vida, não. Pois existe uma saída que o liberta do peso e da dor. O isolamento somente faz surgir mais desespero. Pode parecer impossível, mas é libertador procurar a ajuda certa, conversar, desabafar, buscar apoio de um profissional. Com certeza existe sim uma solução. E isso que você está vivenciando no momento é só uma pequena fase da sua vida, passageira, muito passageira. A hora que você menos esperar, isso daí já foi. Você vai olhar para trás e falar assim: caramba, eu estava realmente desesperada, eu estava aturdida, eu estava me atropelando e não estava encontrando solução. E agora não. Agora você vai fixar, sim, todas as suas forças em reestruturar o seu emocional, o seu psicológico, através de uma terapia que vai ser fundamental para você. Não esqueça, você precisa de ir a um psiquiatra para ele reestruturar esse nível, né, químico no nosso cérebro, porque muitas vezes tem uma descompensação ali e aquilo é que está causando. Então, junta tudo. Então vá, ele vai te medicar. Em 15 dias você vai estar fora dessa depressão, você vai estar bem, você vai poder reestruturar toda a sua vida emocional e também o seu casamento. Você vai descobrir e poder construir um casamento muito prazeroso, muito feliz, de muita harmonia, bem estruturado. O que você precisa é de apoio nesse momento, uma estrutura de apoio. Procure sim o Centro Espírita, que vai, através desses passos que nós já falamos anteriormente, auxiliar você a encontrar a paz, o equilíbrio, o prazer de viver, de ser esposa sim, de ser mãe sim. E através de muitos tratamentos que são disponibilizados pela área dermatológica, você pode
também cuidar do seu corpo e, com certeza, voltar a ter aquele corpo que você tinha. Todos nós. É assim que a gente se reestrutura. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, juntinhos aqui, estaremos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube e compartilhar, porque existem muitas pessoas que podem estar passando por situações parecidas com as suas e será ajudado. Então, para que você tenha uma semana de muita paz e alegria, deixamos aqui um super beijinho carinhoso. Muita paz.